Vim até de batom vermelho, porque hoje a gente vai falar de uma energia muito intensa, que é a energia de Áries. Então, a gente vai mergulhar a fundo nessa energia de coragem, de ação. Muito se fala de Áries, eu não sei aqui quantas pessoas entendem, conhecem do signo, mas tem muita brincadeira de que Ariano é impulsivo, que Ariano é competitivo, que tem toda aquela questão de ganhar, de força, tarará, isso tudo é verdade, tá? O signo de Áries, ele é o primeiro do zodíaco. É no signo de Áries que a gente tem o início de tudo que vai acontecer no nosso ciclo aí de vida. É tudo que starta, tudo que inicia, tudo que começa. Então, num mapa astral em que nós temos os 12 signos, eu sempre olho onde que está Áries para ver onde que aquela pessoa inicia as coisas, né, na vida. Como é que funciona esse processo de tomar coragem e se colocar em movimento, né? Que é um pouco da energia ariana. É uma energia de vitalidade. A Áries tem esse impulso de trazer a vida. Eu gosto muito de associar a uma semente. Isso eu fiz no comecinho, quando eu estava começando a estudar astrologia, de fazer correlações entre os signos e os estágios, né, de vida ou de alguma coisa que seja mais tangível. E Áries, para mim, funciona muito com a analogia da semente. A semente, ela é aquela que está ali e de repente ela precisa brotar, ela precisa romper, virar vida, virar planta de alguma maneira. Quando a gente fala da energia de Áries, a gente está também falando desse impulso de vida, dessa vida que, pum, transborda, né? Dessa coragem de romper com as amarras e se colocar no mundo, né? De alguma maneira iniciar algo, transcender algo, ir para fora. Mas é engraçado que é um ir para fora de um transbordo interno. Por isso que falam que arianos são impulsivos, né? Porque é aquela coisa que, pô, quando vejo foi, já vazou. Tem uma energia de transbordo que vem de um movimento muito grande interno que já não aguenta mais ficar dentro. Ele, plof, transborda. Então tem essa questão dessa conexão interior, tem essa questão da não submissão ao que está fora, porque ele não consegue conter, né? Uma semente, ela não fica pensando, será que eu devo brotar? Mas será que eu vou virar uma árvore grande, pequena? Mas será que eu vou dar frutos um dia? Não, mas então talvez é melhor eu não nascer, né? Porque se eu não for dar frutos, para que que eu vou... Não tem isso. Tem só, pô, ela precisa romper, ela precisa virar alguma coisa, ela precisa se transformar, ela precisa se colocar em movimento de alguma maneira. Então é muito instintivo, não é racional, tem esse transbordo. E por isso, ainda que exista algum medo, né, e eu acho que a gente está num mundo que todos nós temos medo, a energia ariana, ela é muito correlacionada com a coragem, não pelo fato da ausência de medo, mas pelo fato de ir mesmo assim. Ainda que uma semente, se ela tivesse esse receio de não virar árvore um dia, tará, não importa. Ela vai brotar. Pode ser que ela morra depois. Mas ela brotou, colocou, ela se jogou. Então tem essa questão de não se submeter ou não se deixar travar pelo medo, tá? Então por isso que a gente fala bastante de coragem aqui. Junto com esse impulso, com essa força da natureza agindo através da gente, muito simbolizado por Ares. A coragem, ela também está relacionada com a ação. Então o signo de Ares também fala de atitude. É um signo que não fala de ficar em cima do muro, não fala de ponderar tarará, antes de agir. Não é aqui que a gente vê essas energias. A gente vai ver lá em Libra, no signo oposto. E o que que é ação? É o próprio exemplo da semente. Ela age, ela se coloca em movimento, ela inicia, ela tem essa espontaneidade, esse início. Ela não fica parada esperando alguém decidir por ela. Ela não fica ali quieta, né? Tem esse fervilhar,
esse movimento mesmo. Por isso que também arianos normalmente são muito competitivos, porque eles gostam de olhar o movimento, se colocar melhores e ir além e extrapolar de alguma maneira. Então tem essa questão do colocar-se em movimento. E por fim, um último conceito que eu muito relaciono nos atendimentos astrológicos com a energia de Áries é o da assertividade. O que é assertividade? Quando a gente dosa bem todo esse movimento, essa ação com a coragem, com o impulso, quando isso está calibrado de uma maneira correta, o resultado é um posicionamento claro, assertivo. É quando você canaliza aquela ação, aquele movimento, aquele impulso na direção de algo que é certo, na direção de algo que frutifica, na direção de algo que gera esse alimento, se desenvolve de uma maneira correta. Existe também a energia ariana que não é canalizada corretamente, que vira agressividade. E é muito fácil a gente entender como é que essa energia toda ela pode cair para o viés de agressividade, porque ela é muito forte. Então, se a gente tenta controlar muito ela, se a gente restringe muito ela, ela vai romper de qualquer jeito. Então, pode ser que em alguns momentos a própria agressividade que a gente perceba na gente, ela venha de uma supressão, de algo que a gente, consciente ou inconscientemente, está barrando, tá fazendo barreira e aquela energia ela não consegue transbordar de uma maneira adequada, então ela transborda em caráter mais agressivo, ela não vai respeitar o limite. Tem uma questão muito aqui da assertividade, que é quando a gente consegue colocar essa força toda na direção de algo que é correto. E aí, cara, não tem como você estar errado, não tem como você não saber lidar com essa energia, porque se tá na direção certa, você emprega força, como que isso vai dar errado? É um pouco disso que eu gostaria de focar hoje na nossa aula e gostaria que vocês estivessem na cabeça com esses conceitos mesmo teóricos do signo de Áries. Eu estava ouvindo esses dias, estava levando meu filho na escola e aí eu ouvi uma frase de Sêneca, que eu falei, cara, é isso que eu tenho que falar no caminho sagrado, porque ela reverberou muito em mim. Eu já estava pensando assim, poxa, como é que eu conecto essa energia de coragem com essa questão de ser você, que a gente tem, que é o propósito desse curso, caminhar em direção a nós mesmos. Como que a gente conecta esses dois pontos? E a frase de Sêneca foi perfeita, veio assim, reivindica a propriedade do teu ser. Reivindicar a propriedade do teu ser é você puxar para si a responsabilidade, a coragem, a decisão, a iniciativa de ser você mesmo. Ué, Mi, mas isso não tá com a gente o tempo todo? Sim, tá com a gente o tempo todo. O que não significa que, na maioria das vezes, a gente não delega. Me explico. O que eu quero ser? Quem eu quero ser? Quem eu sou? Você sabe responder essas perguntas? Você se conhece profundamente? Quantas vezes você deixa na mão do outro para decidir? Do tipo, eu sou uma boa esposa porque o meu marido acha que eu sou uma boa esposa. Eu sou uma psicóloga? Eu sou uma administradora? Eu sou uma médica? Eu sou uma... É isso que você é? O título? O transitório? O teu nome? A tua idade? É isso que você é? Isso tudo é transitório, gente. Isso tudo é convenção social para a gente entrar no mundo e conseguir dialogar com ele. Mas isso não é quem a gente é. Quem a gente é uma parcela de Deus. Ponto. E é essa conexão com essa parcela de Deus que muitas vezes a gente esquece e se vê preso nos títulos, no nome, no cargo, na profissão, no papel social que a gente desempenha, na posição de mãe, filha, estudante, mulher, esposa, namorado. A gente não é essas coisas. Essas coisas é o que a gente está nesse momento. Mas quem a gente é? E o quanto que a gente se apropria disso no nosso dia a dia? O quanto que a gente reivindica essa capacidade, essa propriedade de sermos centelha divina, de sermos parte de Deus. Como que a gente faz isso? Geralmente, vou falar muito de experiência minha aqui, tá? Porque eu acho que é um território que, se a gente não explora bem essa questão dos exemplos,
Pelo menos comigo foi assim, então eu tô abrindo esse espaço para a gente trocar. Não, e eu preciso me explicar em relação a isso, não por um ponto de ego, nada do que eu vou falar aqui é para, nossa, mas ela já conseguiu ter isso, ela tá se gabando, ela tá mostrando, não é isso, é para deixar um pouquinho mais tangível como os processos funcionam e por que que eles não precisam ser tão complexos e tão difíceis quanto a gente se propõe. Porque às vezes eu acho que a gente complica o que não precisa complicar. Não falo que a vida não tem as suas complexidades, mas acho que às vezes, muitas vezes, a gente adiciona onde não existe. Quem a gente é? O que a gente gosta de fazer? O que a gente veio trazer? Todas essas respostas estão conosco. Conforme vai mexendo, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Mas conforme a gente vai mexendo. Não é uma coisa que normalmente a gente descobre assim, tarará, sem a gente mexer, sem a gente se colocar em movimento. Por isso que o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui em relação a essa frase de Sêneca é a primeira característica ariana que a gente vai usar, que é a iniciativa. A iniciativa de reivindicar a propriedade de quem a gente é. Como é que a gente faz isso? Testando, agindo. Iniciativa é a gente buscar essa clareza de se colocar em movimento através do fazer. Você não sabe o que você é até você fazer um pouquinho daquilo. Aí você descobre, gosto, não gosto, me identifico, não me identifico. E se eu fizer outra coisa? E se eu fizer de outro jeito? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Às vezes a gente não se permite esse processo de teste. E lembre-se, gente, da semente, quando a gente fala da energia de Áries aqui. É algo espontâneo. Não é necessariamente algo pensado. Não é de um lugar. Encontrar e fazer essa iniciativa, dar esse primeiro passo na direção de quem a gente é, de ter essa coragem de assumir, reivindicar as rédeas da nossa vida, do nosso ser, ele tem que ser um processo espontâneo. Não é um processo planejado. Agora, às 9 horas, eu vou sentar e vou ter a clareza de quem eu sou. Cara, pode até ser, se você se propõe às 9 horas a testar qualquer coisa. Porque muitas vezes, e falo de um processo meu aqui, muitas vezes eu tinha esse anseio de qual é o meu propósito? O que eu vim fazer? A gente já falou sobre isso. O propósito de todo mundo é ser humano. Mas o jeito que a gente busca essa humanidade é diferente para cada um. E durante muito tempo, muito mesmo, eu fiquei me questionando em terapia. E eu ficava aflita porque eu queria descobrir. Algo dentro de mim pedia para eu descobrir, mas eu não tinha ideia de como começar isso. E toda vez que eu começava algo, eu me boicotava. Porque vinha um mental aqui e falava assim. Não, mas você não é isso. Veja bem, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Sempre quis escrever um livro. Sempre. E aí eu ficava assim, será que o meu propósito é ser escritora? E aí vinha o mental e falava assim, não, você já tem quase 30 anos, você vai escrever um livro. Você vai mandar para quem? Quem vai ler? Que editora que vai publicar? Ninguém vai ler isso, então você não é uma escritora. Você nem fez letras. Você fez administração, você trabalha com finanças, como é que você vai escrever? Você tá louca? É óbvio que o seu propósito de vida não é esse. Então, volta aí, pensa mais um pouco até você encontrar. E nisso, eu não escrevia. Porque toda vez que eu pegava a caneta para escrever um livro, vinha aquele negócio assim: eu preciso vender, preciso ser best-seller, New York Times, preciso ter não sei quantos, preciso ter uma editora, preciso publicar, preciso. Logo, não é esse o meu propósito. Vinha uma série de racionalizações. E quando eu falo de iniciativa, é de um outro lugar que isso parte. A iniciativa do nosso propósito, a iniciativa de recuperar as rédeas de quem a gente é. Meu coração tá falando que eu sou uma escritora, eu vou acreditar que eu sou uma escritora. Vou vender, não vou vender, vou escrever, vou publicar, não vou publicar, não importa, não interessa, eu vou escrever, porque meu coração tá falando que eu sou uma escritora. E aí você senta a bunda e escreve, entende? E aí, um determinado dia, eu fiz isso. Como que eu fiz isso? Eu tava contando uma historinha pro meu filho antes de dormir.
Olhei a babá eletrônica dele fazer uns desenhozinhos no teto, olhei os desenhos no teto, comecei a inventar uma história ali pra ele e tal. Aí no dia seguinte ele foi dormir, mamãe, conta aquela historinha de novo. Aí contei a historinha de novo. Aí no outro dia meu marido colocou ele pra dormir, meu marido falou assim: Mi, o Matheus tá pedindo pra eu contar a historinha. Que história que é essa que você contou? Eu falei, eu vou escrever pra você. Aí escrevi pra ele. Aí eu falei, nossa, olha só uma historinha. Eu vou desenhar para o meu marido essa historinha. Eu vou desenhar para o Matheus e vou mostrar para ele aqui no iPad. E daí virou um livrinho no iPad. Daí eu falei, cara, olha que legal, eu desenhei, e eu escrevi. Ele queria sempre ouvir a historinha. Eu falei, cara, e se eu transformasse em um PDF? E se eu compartilhasse com alguns amigos? E de repente compartilhei com um amigo e falou assim, por que você não publica? Eu falei, nossa, será? Na mesma semana, uma amiga minha publicou no Instagram dela dados de editora, que ela trabalha nesse mundo. Eu falei, e se eu mandar para uma editora? Mandei para duas editoras, as duas aceitaram. Eu publiquei um livro que vendeu um monte. Óbvio, não foi best-seller do New York Times, mas vendeu um monte e ajudou um monte de criança. E eu já fiz projeto social com esse livro, já converti venda desse livro para ajudar mais carentes. Me arrepia, porque é lindo quando a gente abre espaço para ser quem a gente veio ser, na espontaneidade, no deixar fluir o que vem do coração, sem a gente ficar contornando, restringindo, na iniciativa de ser canal de algo maior, de ser canal de Deus, porque é isso que a gente é, gente. E cada um de nós tem uma maneira muito única de trazer isso ao mundo. Agora, se eu ficasse racionalizando isso tudo, o livro não teria saído e eu teria continuado frustrada em ser uma escritora. Hoje eu posso falar que eu sou. Eu já escrevi, já foi. Que venham coisas novas. Mas meu ponto é, às vezes a gente fica tão querendo travar, entender o processo, e como que vai funcionar, qual vai ser o resultado, tarará, que a gente esquece de olhar para dentro e que a gente esquece de dar esse espaço para que as coisas aconteçam. Só que as coisas acontecem a partir da iniciativa. Não adianta a gente sentar e falar assim: venha meu propósito, estou pronta, e não se colocar em ação quando seu coração manda. E quando a gente pensa no que é a palavra coração, eu fui buscar, tá? Etimologicamente, tarará, coração é agitar, agitar. E se a gente pega o que é ação, é movimento. Olha só, agitar o movimento, se colocar em movimento de maneira espontânea, não de maneira racional. É a iniciativa que Ares nos convida a ter. É desse lugar de coragem que a gente está falando. Aí a gente vai para um segundo ponto, que é a decisão. Tá, a gente teve ali a clareza através do fazer. Lembre-se que a clareza não vem de outro lugar. Você só vai saber se você fizer, se você tentar, se você abrir espaço para o que o seu coração está pedindo. De novo, contei para vocês o meu processo do livro. Se eu ficasse só no mental, ele nunca viria à vida. Nunca. Essa clareza, ela vem do fazer, ela vem do testar. Então, para vocês decidirem num segundo momento, é importante que vocês tenham tido a iniciativa de testar, de se colocar em movimento, de agir. Aí você decide. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Qualquer caminho você está decidindo. A não ação é uma decisão. Quando eu estava lá atrás perguntando, meu propósito é ser uma escritora, eu estava decidindo não ser uma escritora, porque eu não agi. Se eu vou para a direita, ótimo meu senso, né? Se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, as duas coisas são decisões. Se eu escolho ir para a esquerda, estou escolhendo não ir pela direita. Se eu escolho pela direita, estou escolhendo não ir pela esquerda. A gente tem o poder de decisão na nossa vida o tempo inteiro. E muitas vezes a gente fica se contando histórias, falando que, nossa, não, mas eu não tive escolha, teve. Mas eu não tive. Teve. Ela pode não ter sido consciente. Por isso que é tão importante a gente trabalhar na consciência. Por isso que é tão importante a gente trabalhar nesse sentido de descobrir, de testar. Por isso que é tão importante ter a iniciativa antes. Porque quando não é consciente, você se sente, e eu acredito nisso, porque tem muitas coisas das quais eu não sou consciente ainda, e eu me coloco ainda no sentido de vítima. Puxa, eu não tinha o que fazer, só tinha essa opção. Tinha outras.
Sempre tem escolha. Nem que seja da tua perspectiva. Sempre há uma escolha. Sempre. Da maneira como você encara os fatos, da maneira como você vive sua vida e do que fazer a partir das suas experiências. Sempre tem uma escolha. E eu digo que existem muitos pontos dos quais a gente ainda não é consciente, que a gente acha que a vida fez com a gente, e na verdade a gente só não está se percebendo nos nossos mecanismos internos. Então, a decisão, ela vem aqui para mim como uma coisa muito importante. E aí é engraçado, porque eu também fui buscar o significado da palavra decisão, e esse me surpreendeu. Esse me surpreendeu mesmo, porque vem de uma etimologia do latim que significa parar de cortar. De parar, cortar, cisão. Ou seja, no Google, tá? Deixar fluir. Parece estranho? Pra mim ficou uma sensação esquisita. Pera lá, então decisão é deixar fluir, decidir é deixar fluir. Estranho como as coisas, tipo, a palavra decisão, ela me remete muito a um agente ativo e o deixar fluir me remete muito a um agente passivo, de observador. Como que pode? Aí a gente lembra da energia de Áries, o agir, o deixar fluir vem do coração, essa força que a gente não controla. E quando você deixa fluir o que vem do seu coração, você está tomando uma decisão correta. Quando você não deixa fluir o que vem do seu coração, você está tomando também uma decisão de deixar fluir o que não vem do seu coração. Ou seja, uma decisão errada. Qualquer coisa que implica num corte, num parar de cortar. A questão é o que a gente vai parar de cortar? O que a gente vai deixar fluir? Qual é a decisão que nos compete, que nos cabe? Eu sempre tive uma dificuldade, confessando com vocês aqui, é uma questão muito. Eu tenho uma energia de ação muito forte. E a energia de ação, ela é, energeticamente falando, não em questão de gênero, mas ela é uma energia masculina. E a de sustentação é uma energia feminina. Então, eu sempre achei que eu tinha que estar fazendo. E quando eu olhei com o deixar fluir, para mim, não parece uma coisa que você tem que fazer. Não implica esse negócio da ação. E daí eu entro em tilt, assim. Eu falei, cara, mas como assim? Aí a gente vai, com o tempo e com essas reflexões, encontrando um caminho do meio. É o deixar fluir do coração. É a ação através do coração. Como é que a gente alia essas duas forças? O coração, o sentir, que é um lado mais feminino, com o impulso de ação, que é um lado mais masculino. Como é que a gente alia a vontade, o impulso, o desejo, a vida com a receptividade de deixar as coisas caminharem? Como é que a gente age e a gente recebe? O que vem muito para mim quando a gente fala de ação, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito e eu acho que é uma coisa que todo mundo tem de alguma maneira buscado a contar da quantidade de pessoas que leram, por exemplo, aquele livro da Brené Brown. Eu acho, inclusive, que a Ana Clara, eu estava conversando com ela, acho que ela vai trazer isso na aula dela, que é a coragem de ser imperfeito. Porque no momento que a gente decide, e era uma outra coisa que acontecia, e eu digo que acontece comigo ainda, que é quando a gente se coloca na iniciativa, a gente teve a iniciativa, teve a decisão de se colocar a serviço do nosso propósito, de se encontrar, de se fortalecer, vem uma vozinha do ego e fala assim: e se você falhar? E se esse caminho for o caminho errado? E se não der em nada? E se você jogou tudo pro alto por um negócio que quem tem medo de errar aqui? Quantas vezes vocês se veem decidindo permanecer em papéis que não te cabem mais por medo de errar? Quantas vezes vocês não dão passos no sentido que faz o seu coração sorrir por medo de falhar? Quantas vezes vocês assumem aquela postura que eu assumi? Quem que vai querer publicar meu livro e não pega um papel e caneta? Seja num relacionamento, não vou falar que amo aquela pessoa,
Depois disso, ela me dá o pé na bunda. Eu não vou falar que eu não sei fazer tal coisa pro meu chefe. Ele vai pensar de mim. Eu não vou tomar a decisão de começar uma nova faculdade. Quantos anos eu tenho? Eu não vou me colocar de uma maneira mais saudável. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Quantas vezes a gente deixa a vida passar com medo de falhar? Quantas decisões erradas, no sentido de ir contra o nosso coração, a gente toma porque racionalizando o que o coração tá pedindo não faz sentido. Eu não vou ser mãe, já passou meu timing. Eu não tenho nem marido, não vou ficar solteiro. Meus pais esperam que eu case, que eu tenha filhos. Eu não vou fazer veterinária, trabalhar com animais, que é o que eu amo. Eu vou ficar nesse emprego de engenheiro elétrico, porque isso é mais estável, vai me trazer mais dinheiro. E é importante que eu tenha mais dinheiro. A sociedade espera que eu tenha mais dinheiro. Isso é ser bem-sucedido. Não é a minha vida. Não é ficar mexendo com bicho numa fazenda. E é engraçado porque quando a gente vê histórias de pessoas que se superaram, tem inúmeros casos, mas vou colocar um aqui. Puxa, esqueci agora o nome dele, mas aquele cara que o Will Smith fez um filme da vida dele, The Pursuit of Happiness, Em Busca da Felicidade, que era um cara que estava quebradaço e ele decidiu virar broker de investimentos, mexer com investimentos financeiros e virar trilhardário. Assistam esse filme, aliás, quem ainda não assistiu, é simplesmente maravilhoso. Mas esses dias eu estava até conversando com meu marido, é interessante quando a gente vê essas histórias de superação e a gente sabe que vai dar certo. A gente fica torcendo ali, né? A gente vê todos os perrengues que a pessoa passa, tem toda aquele, né, aquela motivação do filme. Você fala assim, claro, mas claro, vai dar certo. Já deu, é a escolha certa. A gente já sabe o resultado, a gente já sabe que a pessoa conseguiu. Então, é lindo a gente acompanhar o processo do que a gente já sabe que deu bom de alguma maneira. Mas como é com a gente quando a gente não tem ideia de se vai dar certo ou não? Às vezes a gente está a um passo de dar e a gente desiste. Porque esse medo da falha controla. Pega o controle e fala assim, não, você volta pro seu lugar, por favor. Porque a gente insiste em ir contra o nosso coração. Mesmo o nosso coração apontando, dá mais um passo. Tem uma ansiedade por ter essa comprovação do mundo do que a gente está fazendo. E a gente se deixa barrar. Tem uma necessidade de ter a aprovação dos outros no que a gente está fazendo. E a gente se deixa levar. Mas todas as histórias de superação, das mais simples às mais complexas, as pessoas conseguiram resistir a esse movimento, independente do que os outros estavam falando, independente do que parece ser a direção correta, porque o nosso coração sabe a direção correta. E ela não necessariamente é óbvia. Não necessariamente é racional, não necessariamente faz sentido para os olhos dos outros. O que que é uma direção certa para você? Eu gosto muito dessa ideia. Vamos supor que a minha essência está aqui. Se eu faço isso, eu estou indo na direção errada. Se eu faço isso, eu estou indo na direção certa. Às vezes a essência do outro está aqui. Como ele manifesta as coisas para o mundo, o lugar que cabe ele é uma peça que fica nesse sentido do quebra-cabeça. A minha peça fica aqui. Então, para o outro, pode ser que eu esteja me afastando, mas para mim, não. Então, é relativa a direção certa e a direção errada. Só que o nosso referencial ele tem que ser interno. Porque se a gente está movendo assim, a gente sabe que a gente está movendo assim, e a gente fala, não, mas agora é muito tarde para corrigir rota e eu continuo indo. Isso é inteligente? Ah, então é muito tarde para corrigir rota. Você continua se afastando. Hello! É muito tarde, volta pro eixo. Um passo que você dá na direção certa já é melhor do que continuar na direção errada. Então, esse certo e errado, quando a gente joga isso pro outro, quando a gente coloca isso na mão do outro, isso é errado. É por isso que eu volto na frase inicial de Sêneca: reivindica a propriedade do teu ser. O que o seu coração te pede? Qual é a direção que aponta o seu coração? É nessa direção que você tem que ir. Não importa se faz sentido para o outro ou não. Não importa se para o mundo. Não, não importa. Ai, mas vai dar certo, vai dar errado, não sei. Confia, gente. Confia, se estrutura. Não estou falando para você sair igual louco, porque eu acho que a vida te deu minimamente
ferramentas para se portar diante do mundo. Você pode fazer isso de uma maneira estruturada, mas caminhando na direção do que você quer. Deixar de caminhar ou ir na direção oposta é o que não faz sentido. Vou te falar mais. Deus te deu seu corpo, Deus te deu sua vida. Por que você não confia um pouquinho em ir de encontro que Ele também te deu, de essência divina? Porque seria diferente. Ele não para. E às vezes a gente se sente tão perdido, mas a gente é parte dele. A gente é a pecinha do quebra-cabeça. Não tem como a gente estar desamparado, entende? Você pode não ter seus pais do seu lado, você pode não ter seu marido do seu lado, sua esposa, você pode não ter filhos, você pode não ter o apoio de ninguém, mas você tem o apoio de Deus quando você age de acordo com o seu coração. Porque Ele é o seu coração. Portanto, Ele é a força que está aí dentro pedindo passagem. Portanto, você tem tudo, porque se você tem Deus, você tem tudo. Quão cruel seria Ele encher teu coração de sonhos se você não pudesse ir atrás disso. Mas não é ir atrás disso esperando uma recompensa para o outro, para o mundo. É ir atrás disso por ir atrás disso. Iniciativa espontânea. Lembra da semente? A semente não fica pensando se ela vai virar uma árvore, se ela vai se desenvolver, se ela vai dar frutos. Ela só vai, ela só confia, ela só entrega. A gente não se permite viver esse movimento de entrega e de confiança, portanto, a gente não chega no lugar das árvores que podem florescer a partir daí. A mais alta das árvores, um dia foi uma semente, um dia ela começou. Então, existe um poder no primeiro passo que a gente muitas vezes reduz, não credibiliza. E não tem como a gente chegar lá sem passar aqui antes. Só que não é passar aqui focando lá, porque pode ser que lá não chegue. É passar aqui por passar aqui, é viver essa experiência da decisão, da entrega. É vivenciar o que está pedindo agora, esse presente, esse momento. Por isso que a Ares fala de transbordou, não está preocupado lá na frente com o que vai acontecer. Está preocupado com o agora, com o transbordar agora, com o viver agora, com o decidir agora, com o agir agora. A gente vai para o impulso. Porque quando a gente fala de agora, é algo também muito recorrente na nossa sociedade. A gente tem uma ansiedade do futuro, do próximo passo, do agir, tarará. Mas quando chega nesse entrar em conectar com esse poder que a gente tem, a gente não age, a gente se trava, a gente deixa toda essa expectativa do futuro entrar no meio. E aí é muito comum que os arianos sejam um pouco ansiosos, porque a gente está num mundo que tem essa questão da racionalização. E aí, como é que você canaliza essa energia com tanta restrição? Por isso que vira tudo impulsivo, para um lado mais agressivo, né? Fala sem pensar, pegando ver, putz, já foi, dá aquela cacetada inútil, sabe? Porque não dosou isso, tinha muita restrição. E a restrição a gente coloca, a restrição do tempo. Está numa sociedade que parece que não dá tempo mais de fazer isso. Ah, não tem mais tempo mais de seguir meu coração. Eu tenho 25 anos. Esses dias, inclusive, recebi um caso desse em consulta. A pessoa estava assim, Michelle, eu preciso descobrir o meu propósito, eu preciso que você me ajude, porque assim, eu estou com 24 anos, eu não posso mais adiar. O que que é o tempo, gente? O que que é o tempo? E aí volta na frase de Sêneca, porque onde estava essa frase, reivindica a propriedade do teu ser, continuava assim: recolhe e põe em segurança o tempo que até agora te foi subtraído, roubado ou que tu deixavas escapar. O tempo não acrescenta nada a uma vida consagrada ao bem. Um só dia para um sábio é mais longo do que uma vida mais longa de um ignorante, para um ignorante. Engraçado a gente ficar tão preocupado com o tempo. Engraçado a gente ficar tão. Ai, mas não tenho mais tempo de começar nada aqui no sentido do que vai meu coração. Ah, mas já passou meu timing para. Quem disse? Quem disse? Primeiro que, recorte de fato, a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais. A gente tem cada vez mais soluções tecnológicas para saúde, para bem-estar, para viver melhor, para erradicar doença. Isso é uma tendência, né? Claro, estou aqui colocando de maneira geral. Tem vários estudos que já apontam que as pessoas no futuro vão ter 2, 3, 4 profissões. A gente já vê parte desses movimentos acontecendo no nosso
ciclo de pessoas. É bastante comum, bem mais do que 20 anos atrás, a gente ter pessoas que mudam de profissão ao longo da vida. Tem mais de uma profissão. Às vezes, profissões absolutamente nada a ver uma com a outra. Então, isso tem sido uma tendência. A ideia é essa de que o tempo não é nada, gente. Ou melhor, o tempo é a oportunidade que a gente tem de concretizar o que o nosso coração veio trazer. Porque ele é a única opção que a gente tem no agora de fazer algo. Então, quando a gente pensa em o tempo não é nada para uma vida longa, o que adianta você morrer com 95 anos se você não agregou em nada na vida de alguém? Se você não fez um bem maior para nenhuma pessoa? Se você passou todos os 94 anos da sua vida reclamando, vivendo infeliz ou se afastando do que você tem de único e merecedor de Deus nessa vida, nessa face da terra. Enquanto que uma pessoa que viveu 13 anos e deixou durante um dia que fosse entrar, conectar com essa essência divina dela, ela deixou marca. Eu vou falar aqui de inúmeros pensadores da história. Jesus Cristo, 33 anos, morreu. Marco Aurélio, outro do estoicismo, 35 anos, morreu. Platão, por aí também. Alexandre o Grande, com impérios bizarros, por aí também. Tem um pouco mais low profile também, dá pra trazer. Amy Winehouse, 27 anos. De maneiras trágicas, sim. Se perderam? Sim. Mas deixaram um legado. Deixaram um impacto na sociedade. A Amy tinha uma voz que era tocante, porque era a voz dela. Era a forma dela de trazer Deus. Mozart morreu com 30 e poucos anos. Mozart morreu com 30 e poucos anos. E daí vem aquela ladainha na cabeça da gente, né? Nossa, a moça morreu com 30 e poucos anos, 35, eu acho. E eu tô com 35 e eu não fiz uma sinfonia. É bem a cobrança, aí você não faz, porque, né, tá muito tarde pra você. Daí você não sabe qual que era o seu propósito. E daí você não deixa, daí você morre amanhã e não descobriu. Não se permitiu descobrir, não se permitiu entrar em contato por conta do tempo. Vocês entendem? É que quando a gente fala do impulso de Áries, eu quero desmistificar essa questão do tempo como restrição e usar esse tempo como vamos. Então vamos, bora agir, bora vazar. Não contempla por conta do tempo, não é nesse tempo que a gente mede, é na qualidade do tempo que a gente emprega. Se a gente hoje deu um bom dia para uma pessoa que estava precisando do nosso carinho no trabalho, se a gente hoje se propôs a dar um olhar, a dar um cuidado para alguém. A gente se propôs hoje, através de uma coisa que encanta a gente, presentear alguém, ou dar uma água para uma flor, ou respirar puro e fazer um afago no animal, inclusive o meu tá miando ali, daqui a pouco eu vou abrir a porta. A gente se propõe a isso e a gente toca uma pessoa, um bichinho. A nossa vida já ganhou uma proporção diferente e a gente já se tornou mais humano através do tempo que a gente acha que tá indo embora, que a gente não está fazendo nada. Quanto mais você se abre a esses conceitos, quanto mais você se abre a essa proposta, melhor ser humano você vai ser. E não existe tempo para encontrar o que faz sua alma vibrar. É agora. É o melhor sentido do impulso ariano aqui. É agora que a vida acontece. O tempo não é nada se você não sabe empregar ele. E definitivamente ele não é uma castração. Ele é uma ferramenta poderosíssimo que está à sua disposição. E aí eu queria encerrar essa aula de hoje falando que muito óbvio que você merece o mundo, que você é criação divina, você é criado por Deus e por isso só você merece o mundo. Você merece toda alegria, toda felicidade, toda completude que é Deus. Você merece experienciar isso. Mas o que eu queria trazer aqui é que não só você merece o mundo, mas o mundo merece o que você tem para trazer. O mundo merece o que só você pode trazer. Tem uma frase do Marco Aurélio, também do estoicismo, que ele fala, não vou lembrar a frase exata, mas ele fala assim: eu sinto muito quando alguém morre em batalha e eu não tive a oportunidade de conhecer, porque cada pessoa é um universo único e intransferível
com o qual eu posso ter tido ou não a possibilidade de dialogar. Eu sinto a morte de cada pessoa pela falta de ter conectado com aquela pessoa, porque cada pessoa tem uma coisa para trazer para o mundo que só cabe a ela. Qual é a sua coisa que você tem para trazer para o mundo? Qual é a sua voz que só pode nascer através de você? E é uma voz que não é tua, mas que só pode vir através do seu canal. Por que que eu falo não é tua a voz? Para você não julgar, não é teu. Não é uma mensagem tua, mas você é o canal daquela mensagem. Então, se a mensagem é boa, é ruim, não é da tua competência, isso tá muito além de você, é Deus. Não cabe a você ficar fazendo juízo de valor disso. E aqui novamente, a mim, mas eu vou então veicular uma mensagem de assassinato? Não, gente, no coração de ninguém, tá? Isso, porque as leis de Deus estão no nosso coração. Não tem violação natural da lei de Deus no nosso coração. No nosso coração a gente sabe o que é correto e o que não é. Não existe esse tipo de mensagem aqui dentro. Só existe mensagem sagrada se a gente se conecta. Qual é a mensagem que só você pode veicular? Mensagem que não é tua para você ficar falando, ah, é boa ou é ruim? Vai dar certo ou não vai dar certo? É aqui ou é ali? Não é tua. Deixa o ego de lado um pouquinho. Não deixa ele tomar conta, não. Coloca ele de lado, silencia ele um pouquinho, que ele vai ficar gritando, esperneando, causando, tá? Através do medo, muitas vezes, né? Nossa, mas será? Mas isso, mas aquilo. Ele fica ali, né? Não é tua a mensagem. É de Deus, é divina, é sagrada. Mas você é canal. E para você só cabe estar disponível. Eu compartilho, por fim, um último exemplo. Tenho certeza que isso daqui está chegando para vocês através da minha energia. Eu estou disponibilizando isso aqui. Eu estou sendo veículo aqui. Mas a mensagem não é minha. Então, toda vez que vem uma insegurança, será que essa mensagem vai chegar em alguém? Será que isso daqui vai tocar o coração da pessoa? Será que eu dou esse exemplo meu ou não? O que será que vão achar? Eu paro e volto. Epa, isso não cabe a mim. O que cabe a mim é me colocar em serviço e em disponibilidade para ser canal disso para vocês. Deus sabe onde que essa mensagem vai chegar. Deus sabe o quanto que vai ajudar ou não vocês. Não cabe a mim, mas eu tenho certeza que o mundo merece que eu me disponibilize a trazer algo. Eu mereço isso. E eu estou aqui, através do meu exemplo, trazendo para vocês algo, me colocando como canal. Deixando os meus medos de lado, quietinhos, ali, ó, do ladinho, silenciados nesse momento. Não que eles não apareçam, eles aparecem pra caramba, que é um processo. Me questiono o tempo inteiro, será? Mas estou aqui trazendo exemplo do que é possível, para não ficar distante, não para me vangloriar, para nada. Mas é possível. O meu jeito o que eu encontrei de fazer isso, de ser veículo, foi através dessa aula. Você pode ser através de qualquer outra coisa. Entendem? E aí, para finalizar, eu queria ler. O livro é Como Superar Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. O último capítulo. A vida do artista. Você nasceu escritor? Foi posto na Terra para ser pintor, cientista, apóstolo da paz? No fim, a pergunta só se pode ser respondida pela ação. Fazer ou não fazer. Talvez seja útil raciocinar dessa maneira. Se nasceu para curar o câncer, compor uma sinfonia ou fundir metais, mas não faz isso, você apenas se machuca. Você não apenas se machuca, você se destrói. Prejudica seus filhos, me prejudica, prejudica o planeta. Envergonha os anjos que o protegem, irrita Todo-Poderoso, que o criou com dons especiais para a finalidade única de fazer a humanidade se adiantar 1 milímetro no caminho da volta a ele. O trabalho criativo não é um ato egoísta.
nem uma tentativa de chamar atenção. É um dom ao mundo e a todos os seres que nele habitam. Não nos prive da sua contribuição. Dê-nos o que recebeu. Lembre-se que o mundo merece você. Essa frase eu adicionei agora. O mundo merece o que você veio trazer. E é com essa mensagem que eu deixo vocês hoje. E agradeço muito esse tempo da gente estar junto aqui. E eu espero muito que vocês coloquem o que vocês têm de mais vibrante no coração de vocês para a vida. Espalhem a mensagem que só vocês podem trazer. Por favor, tenham coragem de fazer isso. Um beijo e até a próxima.